Deus me deu direção para ministrar aos irmãos hoje quebra de vínculos e de maldição. Isto nós faremos literalmente, orando, confessando. Portanto, eu preciso de um tempo para isso. E eu vou falar no máximo meia hora. E depois, a hora seguinte, nós vamos nos ocupar nesta ministração. Você vai sair daqui liberto hoje, no nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui curado hoje. Você vai sair salvo daqui hoje. Você vai sair abençoado. Glória a Deus por isso. Mas eu até vou só citar os versículos, e não vou abrir. Talvez eu abra um ou outro. Vou citar, eu conheço quase todos de cor. Mas como sempre faço, não vou esperar os irmãos abrirem a palavra. Mas em Provérbios 18, 21, está escrito que na nossa boca está o poder da vida e o poder da morte. Na nossa língua está a vida e a morte. Provérbios 18, 21 diz isso. Com a minha língua eu posso falar palavras de vida e posso falar palavras de morte. E em Provérbios 6, 2, capítulo 6, versículo 2, está escrito: prendeste-te com as palavras da tua boca, enredaste-te com as palavras da tua boca. Com a sua língua você pode construir uma prisão para você mesmo. Com a tua língua, com o que você fala, você pode construir uma verdadeira rede. Com a sua língua você pode construir uma rede e ficar preso nela. Você pode construir uma corrente e prender-se nesta corrente com a sua boca. Porque quando você fala no reino espiritual, você libera ou os demônios para trabalharem para você, ou os anjos de Deus para te servirem. Vamos falar junto? Com as palavras da minha boca eu posso liberar vida ou morte, demônios ou anjos. Só depende de mim. Esta é uma grande verdade. Há muita gente que está presa pelo que falou. E nós estamos falando sobre laços, cordas, amarras e correntes que o inimigo lança sobre as pessoas. Em Êxodo capítulo 23, versículo 31, esse texto eu vou ler, vocês não precisam abrir, eu vou abrir aqui rapidamente. Vou ler Êxodo capítulo 23, a partir do versículo 31. O Senhor falando ao povo de Israel, depois de tirar o povo de Israel do Egito, o Senhor disse-lhes o seguinte: e porei os teus termos, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Aí ele diz: não farás concerto algum com eles, ou com os seus deuses. Concerto é pacto, aliança, acordo. Deus disse para o seu povo: não faça pacto, acordo, concerto, aliança com nenhum deles, e nem com os seus deuses. E disse mais: na tua terra não habitarão. Interessante que o Senhor não disse: na sua terra, na terra do inimigo você não habitará. Mas ele disse: na tua terra eles não poderão habitar, porque são inimigos. Portanto, na tua terra, na tua casa, na tua família, você não pode permitir que o inimigo habite. E esta foi a mensagem que Jesus veio trazer: quando entrares numa casa, dizei antes: paz seja nessa casa. E disse: se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Mas se não houver, a paz voltará para vós. E disse mais: quando entrares, dizei: é chegado o reino de Deus.
O pai de família, se quiser ter a sua família abençoada, ele tem que botar os pés dentro de casa e dizer: o reino de Deus chegou na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quiser a sua empresa bem-sucedida, você tem que implantar dentro dela o reino de Deus. Você tem que falar: o reino de Deus chegou. Fale agora: o reino de Deus chegou na minha família, na minha casa, na minha vida. Portanto, cabe a você não permitir que demônio algum habite na sua casa. Amém? E o texto continua dizendo: para que não te façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Sabe por que algumas pessoas estão amarradas, enroladas, embrulhadas, empacotadas, lacradas até o pescoço? Falo da sua vida. Porque fizeram acordo com os deuses, com as pessoas estranhas. E esses acordos, essas alianças, esses pactos, esses negócios atraíram os demônios e eles prenderam esta pessoa. E estas hoje estão amarradas num laço. A palavra diz: para que não seja um laço para ti. Certamente será um laço para ti. Se você está preso a algum laço, em nome de Jesus, você será liberto hoje, se você quiser. Existem outros textos na palavra de Deus que falam sobre laços. Eu não estou falando, irmãos, às pessoas que não são crentes. Eu estou falando aos crentes que podem cair no laço do diabo. Paulo escreve a um pastor chamado Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, ele diz que os presbíteros, os diáconos, os líderes precisam ter cuidado para não caírem no laço do diabo. Um outro texto é também 1 Timóteo 6, 9. O outro é 2 Timóteo 2, 26, quando fala que algumas pessoas precisam conhecer a palavra para novamente se desprenderem do laço do diabo, porque estão presos à vontade dele. É interessante isso, não? Em Lucas 21, 34, 36, eu vou ler esse texto para os irmãos. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz aqui em Lucas capítulo 21, versículo 34: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O Senhor Jesus está dizendo aqui, que se você não tiver cuidado, e você entrar por esse caminho da glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida, esse dia virá como um laço sobre você, e não haverá escape. Portanto, o laço do inimigo, ou os laços do inimigo, estão armados por aí. São verdadeiras arapucas, mas graças a Deus que o Espírito Santo nos traz revelação de como nós podemos nos libertar desses laços. Amém? Continuando, nós encontramos em Isaías 28, 14 a 15, uma expressão que Deus mesmo falando, que os incrédulos, aqueles que procuravam dirigir o povo, liderar o povo, tinham feito laços, alianças, aliás, com o inferno. Fizeram alianças com o inferno. E amados, nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, que já temos a nossa vida lavada pelo seu sangue, nós podemos saber com antecedência, antes de cair, nós podemos saber, porque o Espírito Santo nos mostra onde é que está preparado o laço para nós.
Está escrito na palavra que o Senhor livrará os nossos pés do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E mesmo que o inimigo queira fazer uma aliança conosco, nós já temos uma aliança feita com Jesus. Amém? Essas expressões estão registradas em vários textos, entre eles Hebreus 12, 24. Diz que nós temos uma aliança de sangue. Mas antes disso, eu quero ler alguns textos. Você que tem Bíblia, abre aí 1 Coríntios 10, 14 a 21. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler vários versículos, porque é tremendo. No versículo 14 diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fale comigo, eu devo fugir da idolatria. E continua dizendo: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Quantos já participaram da ceia aqui? Quantos sabem o que é uma santa ceia? Levanta a mão. A maioria sabe o que é uma santa ceia. E o apóstolo está dizendo: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Claro, a resposta é sim. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A resposta é lógica, claro que sim. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Diga: eu sou um só pão. E um só corpo, com meu irmão. E a palavra continua: porque todos participamos do mesmo pão. O mesmo pão aqui é Jesus. Fala assim comigo: Jesus é o meu pão. Jesus é um pão. Jesus é o pão que mata a fome do mundo. Fome espiritual, claro, pão espiritual. Mas continua dizendo: vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Fale comigo: o ídolo não é nada. E o texto continua: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É forte. Portanto, é impossível alguém amar a Deus, alguém servir a Deus, alguém assentar-se à mesa de Deus, ao mesmo tempo sentar-se à mesa com os demônios, fazer um pacto com eles. O Senhor Jesus está dizendo: não pode acontecer isso. Não podeis servir a Deus e aos demônios. E outro texto que está em Salmo 106, que eu vou ler para os irmãos. Salmo capítulo 106. Vocês não precisam abrir se não quiserem. Fala da vitória do povo de Israel, ou seja, de como Deus tirou os israelitas do Egito, operando muitos milagres. Entre esses milagres está registrada na palavra de Deus a passagem pelo Mar Vermelho. E diz a palavra de Deus, olhem todos para mim, diz a palavra de Deus que quando eles atravessaram o mar e chegaram do outro lado, eles se alegraram muito. Foi quando aconteceu a dança de Miriam. Miriam cantava e dançava juntamente com outras mulheres e um grande número dos filhos de Israel. E diz o versículo 12 do capítulo 106 que eles creram nas palavras do Senhor e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, olha que coisa interessante, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. É muito fácil, amado, servir a Deus quando tudo vai bem, não é verdade? Quando a panela está cheia, quando o dinheiro está no bolso, quando as prestações que você paga estão em ordem, em dia. Mas quando vem a solidão,
Quando vem a tormenta, quando vem o vendaval, as pessoas geralmente se esquecem de que Deus não é um Deus somente de longe, mas um Deus somente de perto, mas de longe, e também se esquece de que Ele nunca está longe, Ele está sempre presente. E quando veio a solidão, quando veio a tristeza, quando veio a angústia, quando veio a sede, quando veio a fome no meio do povo de Israel, eles tentaram a Deus, se esqueceram de Deus. E continua a palavra dizendo que eles adoraram a imagem fundida, que eles desprezaram a terra preciosa que Deus havia escolhido e não creram mais na sua palavra, conforme o versículo 24 e 25. E aqui no versículo 29, eu vou passar uma coisa aos irmãos, e os irmãos abram bem o ouvido, porque daqui a pouco nós vamos estar quebrando essa maldição da sua vida. Aliás, a maldição Jesus já quebrou. Nós vamos renegar e rejeitar. No versículo 28 diz: também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Se juntaram com aquele ídolo e comeram os sacrifícios, comeram as comidas oferecidas aos ídolos. Uma advertência que os apóstolos fazem à igreja do Senhor é que se deve se abster do sangue, da carne sufocada, da prostituição e da comida sacrificada aos ídolos. O que é isso? Aqui no Brasil nós temos muitas festas em homenagem aos ídolos. Muitas festas. Algumas são publicamente declaradas, são públicas e notórias, que são festas dedicadas exclusivamente a imagens de esculturas, a santos que na verdade não estão naquelas imagens. Nós já citamos aqui, como é o caso da Aparecida do Norte, não é? Com todo o respeito, nós também temos o mesmo prezo por Maria que os católicos têm. Nós também a consideramos como mãe do Senhor Jesus. Mas Maria não está naquela imagem. Não está. Então o povo religiosamente presta um culto. E temos outras festas, há vários santos. Temos as chamadas festas juninas. Com todo amor eu falo isso para você. Essas festas juninas são festas feitas aos santos, né? Eu me lembro o nome de 3 deles: João, Pedro e Antônio, né? São João, São Pedro e Santo Antônio. É uma festa, tudo que é festa é gostoso, mas o inimigo é sutil. Você pensa que o inimigo vai olhar para você e dizer: não, ele está apenas se alegrando, comendo uma pipoca, dançando, pulando. Que nada! Se fosse só isso, estava muito bom, mas atrás disso, amado, atrás disso existem demônios que prendem a mente das pessoas, e todas aquelas bebidas, todas aquelas comidas, sabe como é que os demônios vêm? Vêm como se fossem oferecidas a eles mesmos. Você não sabia disso, né? Eu também não sabia há pouco tempo. Então, quando se invoca uma pessoa morta, quando se faz uma festa a alguém que já morreu, quem está na verdade na festa não é a pessoa que morreu. É um espírito maligno que está atrás de tudo isso. Eu não tenho tempo de mostrar tudo aqui, mas eu vou ler um versículo, eu creio que é bastante claro, e eu vou pedir que você repita comigo, Isaías 45, o versículo 20. Aliás, vamos ler o 19. Não falei em segredo, comigo, não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É Deus que está falando, dizendo: eu sou o Senhor, que falo a justiça
e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. É forte, né? O Senhor mesmo está dizendo: eu sou o Senhor. Em outras palavras, eu devo ser adorado. As pessoas que conduzem em procissão a imagem de escultura do seu Deus, conduzem a imagem e rogam a um Deus que não pode salvar. E o Senhor diz: eles nada sabem. Não sabem o que, irmão? Não sabem que atrás daquela imagem não é o santo que ele está pensando. Ah, mas é necessário para que as pessoas vejam e respeitem. As pessoas não sabem que o que está lá atrás é um demônio safado, desdentado, sem vergonha, enganador, enganando as pessoas. O dia que a pessoa descobre isso, nunca mais ela sai em procissão. Porque a procissão ao Deus vivo todo-poderoso, a procissão ao Senhor dos Exércitos, não precisa de símbolo, não precisa de imagem. Não adianta nada a pessoa andar com um crucifixo pendurado e não ter Jesus no coração. Não é verdade? Tudo isso, meu irmão, serve de laço para prender as pessoas. Laço para prender as pessoas. Alguém disse: mas você tem coragem de dizer todas essas coisas? Eu tenho coragem, sabe por quê, mano? Alguém tem que dizer. E as pessoas não podem viver o tempo todo enganadas. O povo brasileiro em geral é religioso, é temente a Deus. A maioria do povo brasileiro crê que Jesus Cristo veio em carne e sangue e morreu no seu lugar. A maioria do povo brasileiro crê que Deus é um só. A maioria do povo brasileiro crê que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e que voltará. A maioria do povo brasileiro respeita a Deus. A maioria do povo brasileiro olha para o céu e crê que existe Deus. E por que então que a maioria do povo brasileiro está perdido? Porque estão enganados. O Deus que salva não está mais pendurado numa cruz. O Deus que cura não está mais pendurado no madeiro, incapaz de limpar o pó de si. O Deus que salva é vivo, é Espírito, habita no céu e está dentro de nós e no meio de nós essa noite. Toda glória, toda honra a Ele e não aos homens. Os homens são falhos, os santos falharam também. Não podemos tirar Deus do trono e colocar numa armadilha, numa estaca, numa casinha qualquer. Está escrito que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita num templo eterno no céu e fez do nosso coração o seu santuário. Quem estiver pensando que Deus habita dentro das paredes da igreja Batista Lapa está enganado. Precisa expulsar o espírito de engano. Quem estiver pensando que a igreja Batista Lapa é a que vai levar o povo para o céu está enganado. Não é religião, não é imagem, não é santo, é Jesus. E nós estamos aqui para ensinar essa palavra para o povo ser liberto dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Chega de ser enganado. Amém? Vira para o seu irmão e diz: você sabia que religião não salva? Quem salva é Jesus. Ora, gente, eu amo o apóstolo Pedro, João, Tiago, todos os santos, e eles se preparam porque logo vai subir uma multidão de santos. Santos somos nós.
Nós somos os santos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e libertos das armadilhas e dos laços do diabo. Aleluia! Glória a Deus! Isso aí é palmas para mim. Para Jesus tem que ficar em pé e aplaudir para valer. Forte para o Senhor Jesus! Digno de glória, de honra e de louvor! A ti, Jesus! Senhor! Glória! Aleluia! Amém! Nós temos que honrar o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da vida. Glória ao Senhor. Eu tenho muita coisa a dizer, mas nós vamos para a prática agora. Amém? Nós vamos para a prática. Quando você olha para a palavra de Deus, Lá maior. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que os apóstolos, eles pregavam a palavra, a pessoa dizia, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele dizia, então vem cá que eu vou te batizar. E já batizava imediatamente. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não se batiza, a menos que o Espírito Santo dê uma direção. Por quê? Quando você se converte, quando a pessoa se converte hoje, ele vem de onde? Vem da igreja evangélica. Mas que absurdo você está falando? É verdade. Tem crentes que já estão rancentos. Como é que é? Hein? Rançoso. Já rançou. Já criou uma crosta em torno da mente dele. Que olha, o Espírito Santo, para salvar aquele crente, é um trabalho tremendo. Então, vem servindo uma religião evangélica, às vezes, anos após anos. E um dia, ele é salvo. Eu não estou falando piada, irmão. Eu já conversei com pessoas que dizem, eu frequentar a igreja, eu frequento desde que eu nasci, mas nascer de novo mesmo faz tantos dias. Quantos podem testemunhar comigo que isso é verdade? Várias mãos aí. Vem do catolicismo, vem da Umbanda, Candomblé, Mesa Branca, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, enfim, vem de tudo quanto é religião, laços até o pescoço, preconceito, mente fechada, conselhos, tradições dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Vem enrolados, verdadeiras múmias, né? No sentido da palavra, espiritualmente falando. E Deus dá vida àquela múmia toda enrolada. Um dia Jesus para diante do túmulo da sua vida e grita, fala o seu nome junto comigo, grita, Rui, vem para fora. Aí você sai do túmulo da morte, tendo os pés e as mãos atados, amarrados. Aconteceu com Lázaro, João 11. Você sai todo amarrado, todo atado, venda nos olhos. Você é trazido pela força da palavra de Deus. E quando você chega aqui, se não desatar os laços, você vai ser um ótimo batista, um ótimo presbiteriano, um ótimo católico, mas não vai enxergar mais nada no reino do Espírito. Qual é o papel da igreja? Ensinar a palavra e tirar as vendas dos olhos, as amarras das mãos e dos pés. É por isso que geralmente temos uma classe chamada classe catecúmenos, onde ensinamos a palavra de Deus.
Ensinamos que Jesus Cristo, mais Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, e só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dele. Nós não pregamos igreja, pregamos o Senhor Jesus. Mas aí ele começa a aprender e amar o Senhor Jesus e amar os irmãos de outras igrejas também. Ele é batizado. Mas lá no passado, na verdade, Cristo tomou toda a maldição dele. Mas lá no passado, o seu pai, ou o seu avô, ou o seu bisavô, ou tataravô, ou seja, qualquer coisa lá para trás, fez um pacto com o diabo. E o inimigo adquiriu legalidade, poder legal, para colocar uma enfermidade hereditária, colocar uma maldição, um desemprego, um divórcio, um espírito de alcoolismo, de prostituição, de qualquer coisa do inferno na vida de todos os seus descendentes. E ele está lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Mas vem lá o inimigo com um documento na mão, exigindo que ele faça aquilo. Aí o crente entra em crise. Não sabe por que essas tentações. Não sabe por que de repente começa a brigar com a mulher, uma vontade de separar. Não sabe por que de repente alguns se desviam, vão até para a Umbanda. Por quê? Porque aceitou Jesus, mas não disse para o diabo: eu não tenho mais nada contigo. E é isso que nós vamos fazer agora. Você entendeu? Glórias ao Senhor. Assentados mesmo como estamos. Eu vou pedir que 2 irmãos venham aqui à minha direita, 2 aqui à minha esquerda, estejam intercedendo aí. Não, pera aí. Vem aqui a minha esposa. E o Rai, vem aqui na minha direita. Ele está aí? Aqui à esquerda, fique. Vem aqui o irmão Vicente à minha esquerda. Aqui eu vi o irmão Vicente. E a irmã Julieta. Casal ali. Fica lá. Isso. Fica intercedendo aí. Só orando. No Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Os demais irmãos, fiquem na intercessão aí, orando no Espírito Santo. Os irmãos já sabem o que eu estou falando. Fiquem todos orando no Espírito. Deixa eu passar uma informação. A seguir dessa informação você vai ficar em pé. Existem alguns sinais que o diabo, que atrai o inimigo. Por exemplo, cruzar o dedo, olhe para mim aqui, cruzar o dedo, cruzar as mãos assim, ou para trás, cruzar as pernas. Então eu já sei disso. Eu vou pedir que todos se levantem, coloque tudo que tem nas mãos no banco, fique totalmente livre. Coloque atrás. Fiquem todos em pé, em silêncio. Em silêncio. Todos em silêncio. Vamos fazer uma confissão da palavra de Deus agora. A seguir dessa confissão, o grupo vai cantar. Rendemos-nos aos teus pés. Mas essa confissão é muito importante. Não cruze as mãos, nem os dedos, nem as pernas. Não há problema nenhum dar a mão para o irmão que está do lado. Sem problema. Mas você não cruze as mãos. Não precisa. Mas quem quiser, fique à vontade. Você não precisa gritar, mas de todo o seu coração, eu vou colocar a palavra na sua boca. Creia nela e você fala. Confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor. Veio em carne e sangue
morreu no meu lugar. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E esta é a palavra da fé. E eu creio. Eu declaro, em nome de Jesus, que a couraça da justiça está sobre mim. Que eu tenho os meus lombos cingidos com a verdade. Estou calçado, os meus pés, na preparação do Evangelho da Paz. Tomo, sobretudo, o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda oração e súplica por todos os santos, e por mim também, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com sabedoria, para fazer notório o mistério do Evangelho. Declaro com a minha boca que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez maldição no meu lugar, conforme está escrito em Gálatas 3, versículo 3, e conforme está escrito em Romanos 8, versículo 1, eu estou salvo